Olá! Todo o conteúdo que nós já discutimos na nossa disciplina, quando a gente começou a falar sobre conceitos de treinamento, desenvolvimento e educação, depois que a gente passou para a noção de aprendizagem e organizações no trabalho, entendendo os diferentes níveis de aprendizagem, diferentes estratégias de aprendizagem, e até quando a gente começou a falar sobre os conceitos de competência e como descrever e mapear adequadamente competências para uma organização, são extremamente importantes para essa segunda etapa que a gente vai começar na nossa disciplina. A partir da aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre elementos práticos de treinamento, desenvolvimento e educação numa organização. Como assim? Na nossa aula de hoje, nós vamos começar com a primeira etapa de um processo de treinamento. Vamos falar sobre avaliação de necessidades de treinamento. Vamos lá? Em nossa disciplina, nós já falamos bastante sobre o mundo VUCA, certo? Aquele mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, que traz uma série de demandas diferentes para as pessoas, para as organizações e para a sociedade como um todo. Acontece que esse mundo VUCA trouxe com ele ainda maior uma necessidade de qualificação contínua tanto dos trabalhadores quanto das empresas. Lembra do lifelong learning? Então, a gente precisa ainda mais desse processo na atual situação. Isso porque novas demandas e exigências foram trazidas no e para o mundo do trabalho. E a gente precisa cada vez mais responder a essas demandas, seja mais rápido ou se antecipar a essas demandas. Isso gerou grandes transformações, inclusive na educação formal. É possível ver cada vez mais que os cursos estão voltados, óbvio, para reflexão sobre o contexto em que a gente vive, mas para uma atuação cada vez mais assertiva. São cursos voltados cada vez mais para a prática profissional. São métodos ativos que utilizam muitas vezes os conhecimentos prévios dos aprendizes para que eles consigam, a partir do seu repertório, aplicar cada vez mais o conhecimento adquirido e, assim, conseguir internalizar melhor e modificar o seu comportamento. Essas transformações, elas não ficaram restritas ao ambiente formal de educação, digamos assim. As transformações também podem ser facilmente vistas em programas de qualificação e formação de profissionais. O investimento em treinamento, desenvolvimento e educação é cada vez mais forte nas organizações. Acontece que nem sempre há um retorno adequado a partir desses investimentos. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Existem diferentes modelos para abarcar o processo de treinamento nas organizações, correto? A gente tem, por exemplo, o ISO 10015, que vai falar que a gente tem 4 etapas. Um dos modelos mais adotados na psicologia organizacional do trabalho, que divide esse processo em 3 etapas básicas. Quais são essas etapas de treinamento? Esse modelo é de Abad-Borges, de 1996, que vai falar que a gente tem, primeiro, que levantar a necessidade de treinamento. Depois, planejar e executar o treinamento. E, por último, fazer uma avaliação desse treinamento. Só que a gente não para por aí. A ideia é que essa avaliação de treinamento, ela vai servir para que a gente dê um feedback para as etapas anteriores. Pensa na visão sistêmica, lembra? Então, a ideia é que, a partir do momento em que a gente faz uma avaliação de desempenho adequada, condizente com aquilo que a gente levantou e planejou, a gente consegue retroalimentar esse sistema. Identificar, por exemplo, problemas nas etapas anteriores que podem e devem ser sanados nos próximos treinamentos, bem como identificar os pontos positivos dos treinamentos que foram realizados. Esse modelo de 3 dimensões ou 3 etapas de treinamento é o mais utilizado. Mas como eu indiquei previamente, quando a gente fala no ISO 10015, por exemplo, ele divide essas 3 etapas em 4. A segunda etapa desse modelo, que é planejamento e execução de treinamento, ela é dividida em 2 etapas distintas. O planejamento, uma etapa, e a execução, uma outra etapa. A gente vai trabalhar esse modelo de 3 etapas, por ser o mais adotado na nossa área, mas a gente vai destrinchar cada um desses processos, para a gente entender a importância de cada um deles. A começar na nossa aula de hoje, pela avaliação de necessidades de treinamento. Quando a gente fala nesses processos teóricos, muitas vezes parece que eles são simples e facilmente aplicados na prática, certo? Mas a gente precisa entender um pouco da realidade do contexto em que a gente vive, da área de atuação de nós profissionais de psicologia organizacional do trabalho e também de gestão de pessoas. Na verdade, a avaliação de necessidade de treinamento ela é frequentemente realizada de forma pouco sistemática. Ela é feita sem uma organização básica, digamos assim. Muitas vezes ela não é nem feita de maneira adequada ou simplesmente não é feita.
Há muita improvisação nesses processos. Muitas vezes as organizações elas acabam, em decorrência dessa falta de sistematização e dessa improvisação, tendo uma série de problemas. Por exemplo, há uma dificuldade no desenho de situações de aprendizagem. Se eu não identifico, se eu não conheço quem é que eu vou treinar, o que é que vai ser treinado, né? Que elementos são esses, se eu não realizo de maneira adequada essa análise da necessidade de treinamento, a gente vai ter problemas sérios na hora de pensar, na hora de executar na etapa seguinte, que é planejamento e execução, de pensar nas situações de aprendizagem. A gente também possivelmente vai ter resultados imprecisos. Se eu não levanto adequadamente as necessidades de treinamento, se eu não analiso esse processo, eu posso ter resultados diferentes daquilo que eu espero. Eu posso ter resultados não alinhados às estratégias organizacionais. Como a gente já vem discutindo aqui na nossa disciplina, é muito importante a gente considerar os diferentes níveis no processo. E não deixar de lado o nível organizacional, as características e as estratégias, a missão e visão e valores da minha organização, as competências que a gente viu na última aula em relação aos gaps, as lacunas de competência, aquilo que a organização precisa e aquilo que ela apresenta, tudo isso também precisa ser considerado quando a gente vai fazer essa análise da necessidade de treinamento. A gente acaba muitas vezes, quando não faz adequadamente, tendo resultados que não são classificáveis, por exemplo, de acordo com diferentes taxonomias, né, de resultados de aprendizagem, que dificulta, inclusive, o processo de avaliação de treinamento. E por consequência disso tudo, a gente acaba tendo um baixo retorno de investimento. Então, a gente precisa investir muito na análise de necessidades de treinamento. Existem diferentes nomes na literatura para abarcar esse processo inicial do treinamento, que a gente chama de análise de necessidade de treinamento, ou levantamento de necessidades, ou então diagnóstico de necessidades. O termo análise, ele é um termo mais amplo. Levantar é um verbo mais simples, digamos assim, que a gente só vai indicar, por exemplo, quais são as necessidades. Quando a gente fala em análise, a gente vai além desse processo de levantamento. A gente levanta inicialmente, mas a gente analisa, por exemplo, uma série de elementos, como é realmente necessário um treinamento? Ou então a gente pode identificar uma análise mais aprofundada, uma investigação mais aprofundada desses processos. Então a ANT, como a gente vai chamar, de acordo com a Abad et al. 2006, pode ser entendido como um processo que vai conjugar, né, que vai juntar investigação e análise para a produção de insumos que embasem o desenvolvimento de competências no trabalho. A gente vai pensar treinamento focado em competências aqui. Então é importante a gente considerar que nesse momento a gente vai tanto levantar quanto analisar de maneira pormenorizada os processos que a gente tem na nossa organização como um todo, para que a gente consiga a partir daí embasar todo o nosso processo de treinamento, desenvolvimento e educação na nossa organização. O objetivo dessa etapa é basicamente identificar quais são as necessidades de treinamento expressas por meio de lacunas de competência, aqueles gaps que a gente já conversou sobre, que acabam impedindo que haja um desempenho no trabalho tido como excelente. Então, aquela lacuna que a gente identificou entre as competências esperadas e as competências apresentadas são foco que a gente vai utilizar para conseguir minimizar essa lacuna, para que a gente consiga, a partir de ações de aprendizagem, melhorar as competências nas nossas organizações. Uma dúvida que surge muitas vezes nas organizações envolve o oferecimento de pacotes de treinamento, ou pacotão de cursos, digamos assim. Será que eles são suficientes? Muitas vezes se opta por esse tipo de pacote, ou por esse tipo de estratégia, por ser mais barato. Se você for pensar que você pode disponibilizar o seu pacotão de cursos para todas as pessoas que atuam na sua organização. Mas será que é eficiente? Para que o investimento seja potencializado, a ideia é que a gente precisa identificar claramente o problema ou as necessidades de treinamento, quais são as dores que a gente tem na nossa organização. O pacote geral de cursos, ele pode ajudar, mas ele não é suficiente para que a gente consiga atingir, porque muitas vezes eu posso não ter o curso necessário, ou o meu trabalhador pode escolher o curso que ele quiser e não é o curso que ele precisa, por exemplo. Então é muito importante que a gente faça essa investigação pormenorizada e não apenas distribuir cursos à torta e à direito na nossa organização. Ocorre que, voltando a essa realidade, os pacotes gerais de cursos ou até o levantamento via cardápio, você já ouviu esse termo, levantamento de necessidade de treinamento via cardápio? É quando a gente utiliza uma estratégia apenas de perguntar às pessoas que atuam na nossa organização quais são os tipos de curso que elas desejam realizar.
É muito importante sim que a gente escute os colaboradores, mas essa não pode ser a única estratégia que a gente utilize. O fato dele querer realizar alguma coisa não significa que há uma necessidade dessa realização. Então a gente precisa focar nas competências organizacionais que vão ser diluídas em competências no nível grupal e competências individuais, lembram disso? Então a gente não pode optar única e exclusivamente pelo levantamento via cardápio. Quando a gente faz esses processos dessa maneira, a gente tem um problema sério, que é uma falta de critérios. As pessoas podem indicar, como a gente colocou, o que elas querem fazer, mas isso não pode ser necessariamente a necessidade da minha organização. E aí a gente acaba, muitas vezes, perdendo o investimento que tende a ser alto. Então, ao invés de ser investimento, vira um custo e desnecessário para a nossa organização. Esse processo errôneo, esse processo equivocado que a gente está falando aqui, ele não é culpa única e exclusivamente de uma das partes. Como assim? Muitas vezes a gente que está na academia tende a colocar a culpa em quem está atuando na prática. Como assim? Muitas vezes a indicação de uma falta de capacidade técnica de quem atua no RH, especialmente treinamento, desenvolvimento e educação, que não sabe fazer o processo direito, ou não tenta fazer o processo direito, faz de qualquer jeito, ou porque não tem dinheiro para investir nesse processo ou na própria formação. Essa é uma possibilidade, mas lembra que a gente vive no mundo VUCA e que nada é tão simples quanto parece? A gente não pode culpar apenas uma das partes envolvidas. Já que a gente sempre fala na lacuna, no gap que existe entre a academia e a prática, a gente não pode deixar a prática pensar sozinha ou ser culpabilizada sozinha por esse processo. Há também um problema em relação à academia. Além dessa dificuldade de interação com a prática, digamos assim, profissional, que ainda acontece apesar de todos os investimentos, quando a gente fala especificamente em análise de necessidade de treinamento, a gente pode indicar que há um pouco avanço, um pequeno avanço, quando a gente fala em modelos para fazer esse processo de análise. Os modelos, muitas vezes, um dos mais utilizados, que a gente vai falar daqui a pouco, ele foi da década de 60. Então, só nos últimos anos é que a gente tem identificado um crescimento, né, do interesse nesses processos. E aí a gente tem modelos muito antigos, mas que estão começando a ser revisados. Quando a gente fala em modelos de ANT, o modelo que a gente não pode deixar de considerar, que é um dos mais tradicionais, é do McGee e Thayer, lá de 1961, que vai falar dos 3 diferentes níveis de ANT. A começar pelo primeiro nível, o nível macro do processo, que a gente chama de análise organizacional. Quando a gente investiga, faz essa análise organizacional de ANT, a gente quer investigar principalmente onde o treinamento se faz necessário na nossa organização. E se esse treinamento ele vai ser capaz de afetar tanto as diferentes áreas da nossa organização, quanto a empresa como um todo. A gente precisa considerar que essa análise no nível macro, ela é na verdade um dos principais, se não o principal gargalo, um dos principais problemas do processo de ANT. Muitas vezes, pelo nível de complexidade, não se faz esse processo, não se pensa nas questões no nível macro da organização, das competências essenciais, core competências da nossa organização, para que isso seja diluído pelos nossos setores e nossos trabalhadores. Então, a gente precisa sim considerar e a gente vai aprender a fazer esse tipo de análise. Em seguida, a gente tem a noção, ou segundo nível, que é a análise de tarefas. Quando a gente fala de análise de tarefas, a gente está falando basicamente do que deve ser treinado. Para isso, a gente trabalha muito os processos de descrição de tarefas e operações ligadas a determinadas atividades laborais do nosso trabalho, e acaba sendo muitas vezes o foco principal dos métodos, destrinchar, descrever adequadamente essas atividades para que a gente consiga que o trabalhador desempenhe adequadamente o seu trabalho. E por último, a gente tem a análise no nível individual. Na análise no nível individual, a gente vai falar de quem precisa de treinamento. A partir dessa avaliação de desempenho dos nossos profissionais, a gente vai investigar quem especificamente precisa desse treinamento para ser mais assertivo nesse processo. Acontece que muitas vezes, por ser tida como menos complexas, essas atividades ligadas à análise individual acabam sendo deixadas de lado quando a gente fala, principalmente nos processos acadêmicos. Mas se a gente tem uma visão sistêmica, o interessante é a gente identificar que todos os 3 níveis precisam ser considerados quando a gente aborda o processo de análise de necessidade de treinamento.
Mas o que acontece na realidade é que ainda existe pouca investigação científica nos níveis organizacional e nos níveis individuais, principalmente quando a gente fala nos processos ligados à psicologia. A gente tende a focar a nossa atenção, seja de investigações ou proposições de modelo, de ferramentas, na análise de tarefas, porque muitas vezes se entende como um processo de alta complexidade e que a gente precisa destinar uma atenção forte aqui. Outro ponto que a gente encontra dificuldade, tanto na academia quanto na prática, é essa articulação dos diferentes níveis. Saber identificar quando um processo de análise organizacional influencia e é influenciado, por exemplo, pela análise de tarefas e pela análise individual. A gente também identifica, principalmente na prática, uma dificuldade de definir se o treinamento é a opção adequada para a gente conseguir minimizar aquele gap que a gente já vem conversando. A gente pode pensar em outras possibilidades que não um treinamento para minimizar. Nem sempre o treinamento ele vai ser a solução de todos os problemas organizacionais. Mas para fazer uma boa análise de necessidade de treinamento, a gente precisa identificar dois cenários básicos. Como assim? O diagnóstico de carência, o diagnóstico das dores da nossa organização, ele precisa considerar dois cenários específicos, um cenário reativo e um cenário prospectivo. O que é que isso significa? Quando a gente fala de um cenário reativo, a gente está falando de situações em que a necessidade, em que a lacuna, ela já existe. E é uma operação tapa-buraco, ou seja, a gente identifica a lacuna, a gente vai tampar essa lacuna, a gente vai minimizá-la. Mas é importante a gente considerar que ser reativo não necessariamente vai fazer com que a minha empresa sobreviva, ou que ela, por exemplo, se torne um agente de mudança. A gente pode e deve também trabalhar num cenário, no nível prospectivo. Como assim? A ideia de que o treinamento ele vai agir buscando atingir metas e objetivos futuros da nossa organização, não só o que a gente tem agora. Lembra de planejamento estratégico, da visão, onde a minha empresa quer chegar e o que ela precisa para chegar lá? Então, a ideia é que a gente pode pensar em metas e objetivos futuros, não apenas o que a gente tem agora. Essa noção prospectiva, a gente fala muito na manutenção preventiva, em que a gente vai se adiantar aos problemas e aos acontecimentos da nossa organização para que a gente consiga sair na frente, para que as coisas não sejam deixadas todas para ontem, que é um sério problema que a gente encontra nos departamentos de RH. Espero que o conteúdo tenha ficado claro para você. A gente se encontra na nossa aula síncrona para aprofundar mais o conteúdo e tirar dúvidas. Até lá!